Tópico terceiro, o ministério de profeta à luz da Bíblia. O profeta exerce a função ministerial determinada por Deus. Ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus. Subtópico primeiro, o profeta na dispensação do Antigo Testamento. O profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais e até mesmo acerca de assuntos materiais. Exemplos, em Ezequiel 20, verso 2, os anciãos vieram a Ezequiel para que este consultasse o Senhor por eles. Deus, por meio de Ezequiel, lhes respondeu que por causa das suas abominações, eles não receberiam respostas. Em 1 Samuel 9, versos 6 e 7, o profeta Samuel foi consultado acerca das jumentas do pai de Saul que haviam sido perdidas. Moisés transmitia aos anciãos o que Deus lhes falava. Vemos que no Antigo Testamento o profeta era uma espécie de mediador entre Deus e o povo. Subtópico segundo, o profeta na dispensação do Novo Testamento. Entre os dons espirituais está o dom de profetizar. Estaria entre as consequências do derramamento do Espírito Santo que aconteceria nos últimos dias. Ter alguém o dom de profecia não significa que seja profeta. O termo profeta designa quem tem o ministério de profeta. Este ministério de profeta é um ministério da palavra, para o qual o ministro recebeu de Deus uma preparação especial do espírito profético. Lemos em Atos 21, versos 8 e 9, que Filipe tinha quatro filhas que profetizavam, e que depois de alguns dias veio à sua casa um profeta Ágabo. Existe, porém, uma diferença importante entre o ministério de profeta no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo, os profetas eram consultados pelo povo e transmitiam-lhe a resposta de Deus. Mas a Bíblia diz: a lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus. No pacto da nova aliança, temos Jesus como único mediador. É fundamental que os obreiros ensinem à igreja acerca do uso correto dos dons, inclusive de profecia. Conclusão do tópico terceiro, os profetas exercem uma função ministerial determinada pelo Todo-Poderoso. Então, irmãos, nesse tópico terceiro e os seus respectivos subtópicos, a gente vê que a diferença entre o ministério profético no Antigo e no Novo Testamento. Alguém, para ser chamado de profeta, é alguém que tem o ministério de profeta, ou seja, o ministério da palavra de Deus, o ministério de pregador da palavra de Deus. É um ministério pastoral que recebe ali de Deus e transmite para o povo. E a diferença é que no Antigo Testamento nós não tínhamos Jesus, né? Apesar de Jesus já existir no céu, antes da fundação do mundo, Jesus já existia, já fazia parte da Trindade Santa, né? Do Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas ele não tinha sido dado ainda para morrer pelos nossos pecados. Havia a promessa que o Senhor, através de seus santos profetas, ele prometeu, né? Que nasceria o renovo de Davi, o rebento de Jessé, que seria o Salvador, né, do seu povo. Então, no Antigo Testamento, por não ter Jesus e porque o véu ainda não tinha sido rasgado, havia uma separação. Não era todas as pessoas que tinham o privilégio de se achegar a Deus, de consultar a Deus. Então, o povo recorria ao sumo sacerdote e aos profetas. E a gente vê, né, a história de êxodo de Davi, muitas vitórias nas guerras, é porque ele nunca subiu a uma peleja, a uma batalha, a uma guerra, sem antes consultar o Senhor, se o Senhor daria os inimigos em suas mãos, né? E o Senhor se agrada toda vez que a gente, antes de fazer qualquer coisa, recorra a Ele, consulte a Ele, né? Busque a direção dEle, para que a gente tenha êxito aqui na vida também. Não faça pelo desejo do nosso coração, mas faça segundo a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita para as nossas vidas. E na nova aliança, no pacto da nova aliança, no Novo Testamento, a gente já tem um mediador, aleluias, glória a Deus por isso. Louvado e exaltado seja para todo sempre o nome do nosso Deus. Para sempre seja o nosso Deus louvado, porque o Senhor pegou o seu bem mais precioso, seu Filho unigênito, e entregou para que nascesse como homem, né? Sofresse das mesmas aflições que nós e morresse pelos nossos pecados. E através da graça, né, o véu foi rasgado. Através da carne de Jesus, né, rasgada por nós, o véu também se rasgou naquele sacrifício. E aquela separação que havia entre nós e Deus acabou, porque Jesus nos religou ao Pai outra vez, como nós já aprendemos no trimestre passado. Então, nós, como igreja eleita do Senhor, né,
somos co-herdeiros de Cristo, da eternidade, né? E também predestinados a desfrutar das bênçãos do Senhor, como nós já aprendemos, já vimos em outras lições. E por conta daquele sacrifício, aquele favor imerecido da graça, nós, irmãos, temos agora um mediador que é Jesus Cristo. É o nosso caminho, o único caminho que leva ao Pai é Jesus. Então, vocês devem recorrer aos seus líderes, né, pastorais, aos seus líderes eclesiásticos aqui na terra, quem o Senhor constituiu à frente da obra. Mas isso também não tira o dever de vocês buscarem a face do Senhor em oração, né? Todos nós, irmãos, precisamos nos relacionar com o nosso Deus. Todos nós precisamos ter intimidade com Ele, né? Não é errado recorrer à sua pastora, ao seu pastor, pedir um conselho, pedir uma ajuda em oração, pedir para explicar algo que você não entendeu. Isso não é errado, desde que você reconheça que o mediador entre você e Deus, o único que te conduz ao Pai, é Jesus, né? Porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário por mim, por você e por toda a humanidade. Então, quando você precisar de um aconselhamento, de uma direção, você peça aos seus pastores, seus líderes para lhe ajudar em oração. Não peça a qualquer pessoa, porque nem todo mundo está preparado, né, para dar conselho, nem para explicar, né, o que você precisa entender. Peça aquele que o Senhor, aquela que o Senhor preparou e capacitou para estar à frente da obra, viu? Então, porque já foi provado e aprovado e tem experiência de vida para lhe ensinar, para transmitir para você como encorajamento. Porque alguém que está à frente da obra não conta testemunho dos outros, nem experiência dos outros, porque ele e ela já tem, né, experiência, vivência com Deus, para encorajar você, para falar o que o Deus de Israel, que é o nosso Deus, Deus de Abraão, Isaac e de Jacó, tem poder para fazer aqui na terra. Mas você mesmo usufrua, desfrute do sacrifício de Jesus, dos benefícios que aquele sacrifício nos concedeu, que foi rasgar o véu que nos separava do Pai, né, de alto a baixo, nos transformar em sacerdotes reais. Então, todos nós temos esse livre acesso, temos esse privilégio de buscar o Senhor, a face dele em oração, quando quisermos, né? Em todo tempo nós podemos buscar o Senhor em oração. E ele vai, quando a gente se aproxima dele, ele se aproxima de nós. Então, crie intimidade com o Senhor, se relacione com ele. Faça parte, né, das virgens prudentes. Não seja aquelas imprudentes que não têm reserva de azeite na lamparina, não. Porque aquele azeite fala de intimidade com Deus, né? Fala de ser conhecido pelo céu. Porque a pessoa que não busca Deus em oração é desconhecido por ele. Mas aquele que todo dia recorre ao Senhor, busca a face dele em oração contínua, é conhecido, é conhecida pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus. Até a próxima lição, com a permissão do nosso Deus, né? Se até lá Jesus não voltar para buscar a sua igreja. Deus em Cristo vos abençoe. Amém.